pessoal, tudo de bom? Meu nome é Mauro Trajano, nós estamos aqui fazendo mais um vídeo, seria o vídeo 12 da série Inversores de Frequência. Nós resolvemos mudar um pouquinho agora o foco, em vez de falar do inversor da Danfoss, vamos falar um pouquinho do inversor da VEG, o CFW10, e o foco vai ser a parte de instalação. Então vamos olhar a borneira, vamos olhar a pinagem da borneira, onde você vai colocar as entradas digitais, onde será colocado o potenciômetro, o relézinho de alarme, se a gente precisar utilizar. Todos esses detalhes nós vamos ver hoje, fazendo a análise da borneira, e depois, como sempre, vamos analisar também como ele funciona, detalhes a respeito da entrada da senha. Você tem que posicionar no parâmetro 0, colocar o 05, e aí então parametrizar as chaves. Essas chaves elas podem ser configuradas para o tipo de função que você quiser. Elas representam um input, uma entrada digital, e aí essa entrada digital pode ser um sensor, pode ser uma situação qualquer de processo que vai interferir no funcionamento do motor. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, antes de começar mesmo o vídeo, é o seguinte: o nosso curso de CLP, o nosso curso online de CLP, ele está em promoção. Ele ficou a princípio ele iria ficar em promoção até o dia 7 de janeiro. Só que eu tive uma demanda, as pessoas começaram a me ligar pedindo para prolongar um pouco mais essa promoção. Então nós vamos até o final de janeiro agora com a promoção, pela metade do preço. Por quê? Porque tem muita gente que estuda, que faz faculdade e que tem tempo agora de fazer o curso. Então nesse momento a gente quer, na verdade, que todo mundo consiga fazer, consiga ter tempo para estudar e tudo mais. Então aproveitem, é só entrar no site da Lader, www.ladertreinamento.com.br, e acessar cursos e curso online de CLP. Aí então fica disponível para quem quiser comprar. Então vamos ao vídeo, vamos parar de enrolar, né? Vamos falar aqui da nossa borneira. Nós temos as 4 entradas digitais, D1, D2, D3, D4. Aqui podem entrar os nossos sensores, são chaves ou sensores ou qualquer final de curso que o processo tenha disponível lá para mudar a situação do nosso motor. O que eu posso fazer para mudar a situação de funcionamento do motor? Eu posso fazer várias coisas. Se eu quiser, por exemplo, mudar o sentido de rotação, está girando para um lado, eu vou colocar girando do outro lado, a gente pode utilizar a entrada, por exemplo, a entrada D2. Aí eu quero agora sair do painel local, não quero mais configurar o meu motor, olha, eu não quero mais acionar o meu motor pelo painel local, eu quero acionar pelo painel remoto. Aí eu posso utilizar uma dessas chaves para selecionar local remoto. E a DI4, aqui nesse caso nós estamos utilizando a DI4 como gira-para, e eu tenho também a D1 está sendo utilizada como habilita geral. Tranquilo. Então eu tenho aqui D4 gira para, o D2 vai estar como inverte, e o local remoto vai estar como o D3. O D4 vai estar como o habilita geral. Isso pode ser mudado? Vamos ver se pode ser mudado. Claro que pode ser mudado. Como é que eu faço para mudar? Eu posso utilizar os parâmetros 263, 264, 265, 266 para fazer essa mudança. Eu posso configurar de formas diferentes D1, D2, D3 e D4. Como? Colocando o número respectivo da função. Por exemplo, o gira-para tem um número, o parâmetro dele é o número 4. Ah, mas a 263 está atrelada à primeira entrada digital. Bom, tudo bem, eu não vou usar a DI1, né? Posso usar uma outra chave. Eu posso usar, por exemplo, a DI1 para fazer o gira-para. Eu vou configurar o 4.
eu posso utilizar a DI2 para fazer a inversão do sentido de rotação do meu motor. Então qual o númerozinho que eu vou colocar na entrada número 2? Eu vou colocar o número respectivo de inversão, é o 5. O local remoto eu quero configurar. Como é que eu faço para configurar o local remoto no DI3? Eu vou no 265, que é o parâmetro que está atrelado à entrada digital número 3, e coloco o número respectivo à função, que é o número 6. E o habilita geral, estou precisando configurar ele, onde que eu vou usar, onde que eu vou configurar o habilita geral? Você usa aí o DI4 com o habilita geral, então vou botar o número 2 no DI4. Eu posso mudar essa ordem? Olha, o que você não pode mudar com relação à ordem é 263 ligado a DI1, 264 ligado a DI2, 265 ligado a DI3, 266 ligado a DI4. Mas a funcionalidade eu posso mudar. Eu posso colocar o inverte aqui, a inversão de sentido aqui, posso colocar o local remoto aqui. Se eu quiser colocar o local remoto aqui e colocar o inverte aqui, eu também posso fazer isso. Então aqueles 4 parâmetros daqui, 263, 264, 265, 266, são utilizados justamente para nós configurarmos as nossas entradas digitais. Maravilha, então eu estou sabendo já fazer isso. Tem outras funções que podem ser configuradas no 263, 264, 265, 266? Tem uma série de outras funções, mas isso aí a gente ainda vai ter tempo para falar um pouquinho mais à frente. Além das entradas digitais, nós vamos ter entrada analógica, tem aqui 7, 8 e 9, que você vai colocar o seu potenciômetro. Lembrar sempre que você tem 2 GNDs diferentes, um GND para entradas digitais, um outro GND para sinal analógico. Potenciômetro é considerado um sinal analógico? Sim, potenciômetro é considerado um sinal analógico. Então, nós vamos pensar direitinho no que a gente vai fazer. Agora vamos ver a parte prática da nossa aula, né? Nós falamos sobre aqueles parâmetros 263, 264, 265, 266, com relação à configuração dessas entradas digitais. Então aqui nós temos o on-off, o local remoto, o reverso, tem a habilita geral e tudo mais. Cada chavinha dessa, cada funcionalidade dessa, local remoto, reverso, tem um número. Esse número será colocado aonde? Na respectiva função que você está utilizando. Por exemplo, a função 263 está ligada a DI1, que é a primeira entrada digital. Essa entrada digital vai estar ligada aqui na corneira. Então você tem a DI1 aqui ligada à chave 9. Por exemplo, a função local remoto está ligada a essa chave, que vai estar ligada a DI2. E a DI2, o parâmetro da DI2 é o 264. O reverso está ligado a DI3, o parâmetro da DI3 é o 265. O 265 vai receber o número do reverso. O número do reverso é o 5. O número do local remoto é o 6. Então as respectivas funções 263, 264, 265, 266 vai ter que receber os respectivos números de cada uma dessas funcionalidades para você poder atrelar o parâmetro à funcionalidade. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Eu posso trocar, por exemplo, a posição do reverso com o local remoto? Posso, desde que o número do local remoto esteja colocado na função respectiva, 265. E o número do reverso esteja colocado na função respectiva, que seria o 264. Não importa, nós podemos configurar essas chaves aqui em qualquer ordem.
Agora, o número daquela funcionalidade tem que estar ligado ao quê? Ao endereço. O endereço relacionado a DI1, DI2, DI3, DI4. Existem outras funcionalidades no VEG, além de on-off, local remoto, reverso, habilidade geral? Existe sim. Então, agora que já está parametrizado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar o nosso motor. O motor já está funcionando. Eu vou dar uma acelerada porque, repara, ele está pelo painel remoto. O painel local está aqui, o painel remoto seria esse aqui. Eu estou trabalhando com o painel remoto. E eu estou fazendo o controle pelo potenciômetro. Se eu tentar controlar aqui pelo painel, eu não vou conseguir absolutamente nenhum tipo de controle, só pelo painel remoto. Se eu quiser controlar pelo painel local, o que eu tenho que fazer? Tenho que botar em local. Está em local. Agora eu tenho acesso por aqui. Eu vou ligar e vou controlar. Posso acelerar. E desacelerar. Ok? Se eu quiser controlar pelo potenciômetro, ó, nada feito. Para controlar pelo potenciômetro eu teria que jogar novamente em remoto. Ótimo, agora eu consigo fazer pelo potenciômetro. E se eu quiser fazer a inversão de rotação? É só ligar o reverso. E aí ele vai, primeiro ele vai parar, depois ele vai fazer a inversão de velocidade. Aí inverteu. Viram? Eu posso controlar ele diretamente pelo painel remoto, posso desligar ele pelo painel remoto. E é isso. A parametrização foi feita. Nós trabalhamos a função 263, 264, 265, 266. Nós colocamos a nossa senha. E aos poucos, vocês vão conhecendo aí todos esses parâmetros do nosso inversor VEG CFW10, inversor largamente utilizado na nossa indústria. Então, gente, por enquanto é só. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bem desse vídeo aí. É bastante completo. A gente vai continuar a falar desses parâmetros nos próximos vídeos, focar agora no inversor da VEG. E não esqueçam de dar o like e aguardem nosso próximo vídeo, ok? Bom final de semana para todos.